Eu assisti ao filme do Michael Jackson e, meu Deus do céu, tenho muita coisa pra falar aqui. Vamos lá. Eu fui numa sessão de pré-estreia do filme no dia 21 de abril, logo de noite mesmo. E, cara, tava cheio pra caramba lá. E tinha muita gente fantasiada de Michael, né? Principalmente usando a roupa de Billie Jean, de Thriller. E tava tocando várias músicas do Michael. Principalmente a primeira que eu lembro aqui foi tocando The Way Make Me Feel, do Bad. E aí, quando eu fui entrar na sala de cinema, meu irmão, eu ganhei um pôster, velho. Eu ganhei um pôster do filme do Michael. Nossa, eu fiquei muito feliz naquela hora. Mas aí vamos falar do filme em si. Meu irmão, o que eu posso dizer sobre esse filme, cara? O filme falta coisa. E muita coisa. Vamos lá, eu peguei pra assistir a carreira, estudei a história do Michael, vi shows, performances, tudo da era Thriller, Off the Wall, Bad, só pra assistir esse filme. E metade das coisas que eu vi não está no filme. Infelizmente. Vamos lá, o filme se passa em 1968 e termina em 1988, porque vai ser um filme de duas partes. Obviamente, porque não tem como contar a história de um cara em 2 horas, mas mesmo assim, se fosse só 2 horas, ainda assim é muito curto. Eu sinceramente queria que esse filme fosse de no máximo 3 horas, ou 4 também, sendo bem ambicioso. Mas enfim, vamos lá. O filme esqueceu de contar bastante coisa ou só cortou bastante coisa, porque se você não sabe, o filme originalmente era pra ter sim 3 horas, o corte original era pra ser muito maior. Porém, por questões legais e algumas outras situações, isso não aconteceu. Por isso que o filme foi adiado várias vezes em 2025. E uma das situações é a seguinte, a atriz que ia fazer a Diana Ross no filme iria participar no corte original, porém por razões legais, todas as cenas dela foram cortadas do filme. E nisso inclui as cenas do Estúdio 54, incluindo metade dessa era dos anos 70 do Michael de Off the Wall. Ou seja, a gente não teve cenas de Rock With You, no caso o clipe, não tivemos direito o lançamento do Off the Wall e como ele foi, principalmente as cenas com a Diana Ross. Você tá vendo esta foto aqui? Esta era a foto de concepts, de como seria o design do Jafar ao longo do filme. No caso do ator Juliano, que fez o Michael criança, e o do Jafar do resto do filme, que fazia parte do corte original. Você tá vendo que tem até ali o The Wiz. The Wiz, pra quem não sabe, foi o primeiro filme que o Michael Jackson fez justamente ao lado de Diana Ross. E era pra ter The Wiz no filme, ou pelo menos uma citação, sei lá, uma gravação. Ou seja, fomos muitos injustiçados aqui. Vamos lá, falando da era Thriller em questão, que, porra, deveria ser a era mais importante do filme, não foi. Infelizmente não foi, foi muito corrido. Porque, vamos lá, o desenvolvimento do disco Thriller foi um completo caos. Primeiramente que, faltando dias pro lançamento do Thriller, a mixagem do álbum tava uma completa bagunça, forçando a recomeçar tudo e cortar várias coisas e músicas. Também teve o fato de Thriller quase ter sido queimado pelo próprio Michael Jackson por causa das questões religiosas, porque na época o Michael era testemunha de Jeová. E como vocês sabem, Thriller tem zumbis, monstros, essas coisas, e por causa disso o Michael ficou com medo, até pediu pra queimar a fita de Thriller porque não queria ser exibido de jeito nenhum, mas ele foi convencido e teve aquela mensagem no começo do clipe dizendo que ele não tem nada a ver com isso aqui, é apenas uma ficção, que ele não compactua com aquilo. E também esqueceram ou não adicionaram a parte que o Thriller foi desembolsado pelo próprio bolso do Michael Jackson. Ele que pagou por tudo, porque a gravadora não queria algo ambicioso, e inclusive foi um belo investimento. Ao invés disso, foi só cortado direto para as gravações de Thriller, que não foi ruim, lógico que não, a recriação está impecável, tá muito boa, mas faltou isso. Mais uma coisa que não colocaram no filme foi a produção e mixes de Billie Jean, porque pra quem não sabe, Billie Jean foi mixado 91 vezes, pra no final escolherem o mix 2. Ou seja, a versão que você escuta do disco de Thriller é o Mix 2 de Billie Jean. A performance da Motown 25, clássica performance onde Michael fez o Moonwalk pela primeira vez, ela está no filme sim, mas de uma forma errada. Vamos lá, a performance está realmente muito boa. O Jafar Jackson, que fez o Michael, inclusive é sobrinho do próprio Michael, mandou muito bem na performance e na atuação do Michael em geral. Porém, o filme não colocou o fato que a performance só aconteceu porque o Michael obrigou a fazer ele apresentar Billie Jean no final da performance com o Jackson 5, ou The Jacksons. Porque pra quem não sabe, a Motown 25 foi uma festa pra celebrar aí a Motown, e nisso foram chamados The Jacksons. Eles cantaram medleys de seus hits clássicos, e Michael apresenta por último Billie Jean para promover o disco Thriller. Porém, essencialmente isso foi recusado, e o Michael só iria se apresentar se botassem Billie Jean para ele cantar. Ele meio que obrigou o pessoal a fazer isso,
eles falaram, tá bom, canta essa porra aí, ninguém vai se lembrar disso mesmo. Todo mundo sabe o que aconteceu depois, né? Não teve a coisa que eu mais queria que tivesse nesse filme. Depois da performance da Motown 25, o Michael chorou e ficou muito decepcionado por achar que não tinha entregado uma performance impecável do jeito que ele queria. Ele achou que tinha ido muito ruim, até que um garoto simplesmente o abordou e disse: "Nossa, você é incrível! Quem que te ensinou a dançar assim?" E foi nesse momento que ele percebeu que fez um bom trabalho, porque crianças não mentem. Isso foi o próprio Michael que disse na entrevista da Oprah, que ele concedeu em 1993. Ou seja, como é que os caras não conseguiram adicionar um bagulho desse que o próprio Michael já disse? Eu fiquei real muito decepcionado. Ao invés disso, eles colocaram uma cena dizendo que o Michael ficou decepcionado, mas ele não chorou e foi recebido pelos irmãos e pela sua mãe Catherine. No filme mostra cenas também do Michael fazendo a sua primeira cirurgia no nariz. No filme isso é explicado por conta da insegurança que ele tem com a sua própria aparência, o que de fato foi verdade, porque Joey zoava muito com a aparência do Michael quando ele era criança. Isso fez ele se sentir inseguro sobre a própria aparência, mas não foi esse o motivo principal. Em 1979, Michael caiu e quebrou o nariz durante um ensaio. Foi nisso que ele teve que fazer a primeira rinoplastia, paradora inclusive, né? Ou seja, não foi o Michael que quis ir lá porque ele teve que mudar a aparência por causa do seu pai, foi por causa desse incidente. O filme decidiu acobertar isso com esse outro lado, né? E o principal, o filme não investigou e não explorou mais do vitiligo. Pra quem não sabe, que eu acho meio impossível, Michael Jackson sofria de uma doença na pele chamada vitiligo, especificamente o vitiligo universal. Vitiligo é a doença que basicamente a pigmentação da pele vai pro saco e faz você ficar branco. Mas não é porque você ficar branco que você vai mudar de etnia, tá? O Michael sempre foi negro, mas só sua pele era branca. Porém, Michael, se não me engano, teve a terceira variação do vitiligo, que foi universal, que basicamente foi a pele inteira. Isso começou a se espalhar em 1978, 79, durante a era da Destiny Tour. Porém, o filme explorou literalmente 1% disso, porque só mostra o Michael falando que ele descobriu o vitiligo, né, que ele tinha que cuidar do vitiligo usando maquiagem para cobrir as marcas, que ainda dava, e foi só isso. De fato, o Michael usava maquiagem para cobrir as marcas do vitiligo, mas com o tempo a doença começou a avançar, ele começou a usar mais maquiagem, mas chegou num tempo que ele não conseguia mais usar maquiagem em tons mais escuros, e teve que usar tons mais claros. Inclusive, de novo, na entrevista da Oprah, ele fala isso. Agora, o que me deixou mais decepcionado: o filme em nenhum momento falou do lúpus. Quem não sabe, além do vitiligo, Michael Jackson sofria de lúpus, uma doença inflamatória onde o sistema imunológico ataca por engano tecidos saudáveis do corpo e órgãos também. E se você pegar as fotos da era Thriller do Michael Jackson de 1983, 84 e 85, você vai ver que as bochechas dele eram meio rosadas. Isso era do lúpus. E o filme em nenhum momento explicou ou fez o Michael ter lúpus, que é uma doença que fazia parte dele. Sério, como é que os caras não me botaram isso, mano? Isso é crucial. Mas enfim, já foi, né? Mas agora vamos falar do protagonista do filme, John Branca. Pra quem não sabe, John Branca foi o empresário do Michael, que hoje em dia gerencia o espólio dele. Muito mal, por sinal. Enfim, John Branca é muito conhecido, né? Pra quem gosta, pra quem é fã do Michael Jackson, porque ele é um completo filho da puta. E justamente por ele estar na produção do filme, ele teve que botar o personagem dele, logicamente. E ele, claro, se glorificou o filme inteiro. Porque no filme, ele é como se fosse o mentor do Michael. Nossa, eu falo isso e você faz. Faça isso, Michael. Faça isso, Michael. Basicamente isso, o cara se glorificou o filme inteiro como se ele fosse o cara que, nossa, se não fosse por mim, Michael Jackson não faria isso. Inclusive, quando tem um incidente da Pepsi em 1984, o próprio John Branca no filme visita o Michael no hospital, o que eu duvido que isso tenha acontecido, mas ele colocou pra parecer um humilde. Olha só como ele se preocupava com o artista dele, Michael Jackson. Ah, gente, mentira, velho. Vai tomar no... Se você não conhece o John Branca, agora conhece. Pesquisa mais sobre esse cara, porque esse cara não é quem o flor que se cheire, não. Esse cara é um merda, total, um babaca. Mas por que eu falei que ele é o protagonista do filme? Pelo simples fato que em todo canto que esse filme aparece, sempre tem que ter a cara do John Branca nos trailers, nos spots, até mesmo no próprio filme. O cara tem tempo de tela, mais tempo de tela, sei lá, que o próprio Quincy Jones, que foi o cara que produziu Off the Wall e Thriller. O cara tem mais tempo de tela que vários personagens da porra do filme, cara. Vamos falar
falar agora de outra coisa. Joe Jackson. O que eu mais tinha medo desse filme é que passassem pano pro Joe Jackson ou fizessem ele ser um santinho do pauco, sei lá. Que a família esteve envolvida na produção, né? Logicamente, eu esperava completamente isso. Mas, incrivelmente, não foi assim. Joe Jackson, pra quem não sabe, obviamente foi o pai do Michael Jackson e dos irmãos. E ele era um completo de um filho de uma grande porque, bom, ele abusava psicologicamente do Michael, batia nele como se não fosse porra nenhuma, doava com a aparência dele, enfim. Foi um completo de um cuzão que fez a vida e a infância do Michael um verdadeiro inferno. E no filme, ele é exatamente isso. Eles não fizeram questão de passar um pano pro Joey. Uma das primeiras cenas do filme é já o Joey batendo no Michael com um cinto e chamando ele de narigudo, o que de fato acontecia. Mostravam as sessões de ensaios que eram todo santo dia e que tinha que ser perfeito, porque senão apanhava. Então o filme deixou bem claro isso. Quem era Joey, mano? Quem era esse cara de verdade? Quem que era o monstro por trás, né? Isso pra mim foi nota 10. Mas eu confesso que eu queria um pouquinho mais, porque eu sinto que eles deram uma leve suavizada. Vamos lá. As performances e músicas do filme. Originalmente, o filme deveria ter mais de 30 músicas do Michael. E provavelmente músicas inéditas também. Mas foi cortado bruscamente por causa dos cortes e motivos legais e o corte original de 4 horas. Mas em consequência, as performances do filme e tal foram realmente muito boas. Teve a citação da Triumph Tour, né, que foi de 1981. Teve a performance da Motown 25 em 1983. Teve as performances de criança, claro. Tivemos algumas performances ali, mas foram poucas. Mas, sem dúvida, a performance principal, com certeza, foi a performance de Bad, de 1988, né? No estádio do Wembley, em Los Angeles. Inclusive, foi a melhor performance do filme, na minha opinião, juntamente com a performance da Motown 25. Mas, enfim, Jafar Jackson, que, enfim, interpretou o Michael de novo falando, ele foi espetacular nas performances e na atuação, porque ele incorporou o Michael de uma forma muito fiel e muito boa, inclusive. Talvez seja um dos motivos, na realidade é um dos motivos que a mídia não gostou, foi porque não retrataram o Michael da forma que a mídia retratava. Porque ele era o completo contrário. Michael Jackson era humilde, era caridoso, era carinhoso, era amoroso, o cara tinha alma, o cara tinha coração de verdade. E o filme mostrou muito bem isso. Sério, ficou perfeito, era isso que, bom, é isso que eu queria ver no filme, inclusive. Mas agora as considerações finais. Em resumo, cara, vai assistir o filme, ele tá muito bom. Se tu perguntar se esse filme foi feito pra fã, de jeito nenhum. Claro, a parcela é pros fãs, mas também serve pra quem não é fã e quer conhecer a história dele de forma mais resumida, não vai esperando um dossiê completo, porque eu senti falta disso, eu queria aquele corte original de 3 horas que, enfim, falaram tanto, né? Mas enfim, pra mim eu dou esse filme aí um 8,5 por causa de tudo que eu citei até agora, mas infelizmente faltando algumas coisas que eu queria que tivesse no filme. E bom, vai assistir você mesmo o filme, tire suas próprias conclusões, isso aqui é uma espécie de review sem spoilers, só contando mesmo o que faltou no filme e o que eu senti falta. É claro, eles não colocaram We Are The World. Mas é isso, essa é a minha nota, 8,5, vai assistir o filme você mesmo. Está nos cinemas agora, já lançou no mundo todo, tá um sucesso. Ou se você já assistiu, deixa nos comentários aí a sua opinião sobre o filme, se você gostou desse vídeo e se teve paciência pra assistir até o final, mas enfim, a gente se vê no próximo vídeo.